Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ela foi de esposa de um mafioso a assassina de elite? O vídeo de hoje é o perfil da atriz Uma Thurman. Uma Karuna Thurman nasceu em Boston, Massachusetts, em uma família nada ortodoxa. Ela é filha da atriz e modelo Nina Thurman e do acadêmico e primeiro americano a se tornar um monge tibetano, Robert Thurman. Eles são budistas tão célebres que recebem visitas até do Dalai Lama, por isso que todos os seus filhos têm nomes ligados à liturgia budista. Uma, por exemplo, é também a deusa hindu da fertilidade, do amor, da força divina. E Karuna, o segundo nome da nossa perfil de hoje, significa compaixão. Mas apesar de sua infância fora do comum, ela teve problemas mais do que corriqueiros na adolescência. Como muitos dessa idade, ela se sentia meio deslocada por conta das constantes mudanças de moradia e também por conta do seu biotipo. Mas foi graças a essas experiências e características que a nossa perfil de hoje encaixou muito bem no show business. Aos 15 anos e já com a ambição de se tornar uma atriz, ela se mudou para Nova York e com a ajuda da sua mãe ela conseguiu começar a trabalhar como modelo. Mas o objetivo de Uma era o cinema e já no ano seguinte ela conseguiu estrear na grande tela com um papel central na pequena produção chamada Kiss Daddy Goodnight. Dirigido pelo Peter Hillman e com o ator Steve Buscemi no elenco coadjuvante, esse filme abriu as portas para ela. Já no ano seguinte, Uma foi chamada para outras 3 produções, Johnny Bond Trans ou Johnny Be Good, As Aventuras do Barão Munchausen ou The Adventures of Baron Munchausen e Ligações Perigosas ou Dangerous Liaisons. Esse último foi muito bem recebido, tanto pelo público quanto pela crítica. Além das 3 estatuetas do Oscar que levou, incluindo a de melhor roteiro adaptado, esse filme rendeu a Glenn Close uma indicação como melhor atriz e a Michelle Pfeiffer como melhor atriz coadjuvante. Nossa perfil de hoje foi considerada uma boa escolha para um papel complicado e todo esse sucesso do filme deu um pontapé na carreira de Uma. Why do you suppose we only feel compelled to chase the ones who run away? Immaturity. Alguns anos depois, a nossa perfil de hoje conseguiu um dos papéis mais importantes da sua carreira. Um personagem de destaque em um dos filmes mais cultuados do cinema. Eu tô falando de Pulp Fiction, Tempos de Violência ou Pulp Fiction. Falar do segundo filme do Quentin Tarantino é sempre meio complicado, porque ele é xodó de muito cinéfilo. E eu entendo completamente, porque Pulp Fiction é um dos meus filmes favoritos, mas vamos a ele. A trama começa de maneira semelhante ao seu primeiro filme. Como naquele, a narrativa se inicia em uma cena num restaurante com bastante ênfase no diálogo e, por consequência, nos personagens. No caso dessa aqui, somos apresentados a um casal em uma conversa de uns 4 minutos e meio, que serve para introduzir o espectador no ritmo e no tom da história. Depois entram os créditos em meio a outra marca do diretor, a trilha sonora. A divisão do filme em capítulos é outra marca estilística do diretor, mas isso não atrapalha a narrativa, pelo contrário. Na minha opinião, isso faz com que os personagens tenham um espaço para se desenvolver bem, e quem aproveitou essa chance foi a nossa perfil de hoje. Interpretando a Mia Wallace, ela consegue em 4 cenas construir todo um arco com motivações, desafios, vitórias. A performance está à altura desse grande filme e rendeu a Uma sua primeira indicação ao Oscar, como melhor atriz coadjuvante. A produção também recebeu outras 7 indicações e rendeu uma estatueta de melhor roteiro original, dividida entre o Roger Avary e o diretor. Tarantino é um cineasta com assinatura muito presente, tudo no filme dele é pensado estilisticamente, dos diálogos notáveis pelas discussões culturais que travam, às cores, passando pela direção de arte, fotografia, personagens. Tudo trabalha para a construção daquele mundo onde a violência é corriqueira, mas ao mesmo tempo glamourizada. Isso é tão importante para o diretor que elementos que na maioria dos filmes seriam o centro da trama nem são apresentados ao espectador, e isso não faz a menor falta. Eu gosto de tudo nesse filme, a montagem não linear, as frases célebres, a fluidez narrativa mesmo sendo dividida em capítulos, a trilha sonora, lógico, e as performances memoráveis, ou seja, tudo. They call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? Royale with cheese. Royale with cheese. Amargo Reencontro ou Tape, dirigido pelo Richard Linklater, que é mais conhecido por Boyhood, da infância e juventude, ou Boyhood. Esse filme todo é construído na dinâmica entre 3 personagens. John, interpretado pelo Robert Sean Leonard, é um diretor de cinema iniciante. Vincent, papel do Ethan Hawke, é um traficante de maconha. E Amy, vivida pela Uma Thurman, é uma antiga colega dos dois, mas eu não vou dizer com que ela trabalha para não dar spoiler. É interessante como a trama vai desenvolvendo o arco dos personagens, construindo a tensão e o conflito de maneira gradual, isso usando apenas a interação entre os personagens dentro de um quarto.
Baseado na peça homônima do dramaturgo e cineasta Stephen Belmer, o roteiro é uma oportunidade de assistir a nossa perfil de hoje em uma performance realista e potente. A passagem para a grande tela manteve bastante do caráter teatral do texto, por conta do uso de muita câmera na mão, espaço limitado, planos bem fechados. A narrativa mantém o espectador próximo dos personagens. Isso dá a impressão de que a gente está dentro da conversa, falando sobre relacionamentos, questões morais e sociais, discutindo a natureza humana. What the hell did you just do? Taped our conversation. I can't believe you just... No, you just want the last word, and you know what? It's not yours to have. Eu vou voltar para a parceria da nossa perfil de hoje com o diretor Quentin Tarantino. Não tem jeito, os filmes mais importantes da carreira dela foram sob o comando desse diretor. Eu sei que ela tem revelado recentemente que a relação nem sempre foi tão positiva assim, mas eu não vou falar disso aqui nesse vídeo. Se você quiser que eu fale mais sobre isso e também sobre se é possível dividir, separar, né, a obra do autor, ou seja, o que o diretor faz no trabalho com o que ele faz na vida pessoal, deixa aí nos comentários. Se tiver bastante gente, eu faço um cinevlog sobre isso. Ah, e não esquece de curtir o vídeo e ativar o sininho pra dar aquela força. Mas vamos nessa! Kill Bill, o filme começa assim, num close, com a protagonista deitada no chão ensanguentada, enquanto a voz de um homem fica filosofando se o que ele tá prestes a fazer o torna sádico. Ouve-se um barulho de arma e o filósofo atira na cabeça da mulher. Isso dá bem o tom desse filme e também dá sentido ao grande tema explorado na história, a vingança. Eu adoro esse filme e ele representa o estilo do Tarantino em uma das suas experiências mais agudas. É fácil perceber os elementos recorrentes e como eles foram usados intensamente. A segmentação da história é um exemplo e permite que cada um dos personagens seja cuidadosamente pensados e apresentados pelos atores. Nomes como Lucy Liu, que faz o papel da Oren Ishii ou Cottonmouth, David Carradine, que interpreta o Bill ou o Snake Charmer, Daryl Hannah na pele da Elle Driver ou California Mountain Snake, e Michael Madsen, que vive o Bud ou Sidewinder. Eles têm motivações, traumas, maneirismos, histórias de vida, arcos narrativos, tudo muito bem construído. E falando nos personagens, a noiva, Black Mamba ou Beatrix Kiddo, personagem da Uma Thurman, é um desafio complexo. Ela tem que transitar entre muitos estados psicológicos e físicos, segurar o protagonismo de uma história de 4 horas de duração e encaixar o estilo de interpretação à linguagem de um filme com uma assinatura forte. É um desafio, mas a nossa perfil de hoje tem uma ótima performance, intensa quando é preciso, sutil quando a narrativa pede. Outro elemento sempre visto são os diálogos que misturam o realismo do corriqueiro com questionamentos filosóficos e culturais, mas esses estão concentrados mais no volume 2 da história. Enquanto na primeira parte a trama era apresentada, na segunda ela se aprofunda nas motivações e na relação dos personagens centrais, e tem a sua conclusão, um pouco previsível, mas ainda assim instigante. Mais um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito quando os elementos cinematográficos são explorados de maneira consciente e a serviço da narrativa. Isso, aplicado à visão de um artista, é o que temos como resultado aqui. Um filmaço, recomendo demais. For a second there? Yeah, I kinda did. Silly rabbit. Hard part's over. E está para entrar em cartaz o próximo filme da nossa perfil de hoje, no dia 1º de novembro. A Casa que Jack Construiu, ou The House That Jack Built, é um thriller dirigido pelo polêmico diretor Lars von Trier. Oops, that was maybe a mistake. What was maybe a mistake? Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one. Uma Thurman é uma atriz que conseguiu ir além do óbvio e provar o seu potencial em sua carreira. De filmes indie a clássicos do cinema, ela sempre foi uma presença fundamental, com uma performance exemplar. Vale a pena dar uma olhada no resto da sua filmografia, produções que eu não comentei aqui, como Gattaca, Uma Experiência Genética, ou Gattaca, e Uma Mulher para Dois, ou Mad Dog and Glory. Cinéfilos, muito obrigado por assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, que tem um conteúdo complementar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the
the chapel bell.